Seu filho de 0 a 2 anos tem um grande potencial, mas esse potencial precisa ser desenvolvido agora. Provavelmente você, como eu, já ouviu algumas mentiras que às vezes é até você mesmo que acredita. Como: ah, ele é pequeno demais. Ah, ele não aprende. Ele não tá aprendendo. Ou, ah, quando ele for maior, eu ensino. Quando ele tiver capacidade de entender, eu ensino, né? Essas são algumas mentiras que a gente acredita ou que a gente ouve outras pessoas falando. Eu conversando com muitas mamães, por causa do Instagram, eu tenho acesso a muitas mães que conversam comigo de vários locais. E eu sempre ouço bastante isso. Ah, eu acho que ele não aprende. Ou acho que ele precisa ter um pouquinho mais de maturidade para entender. Realmente existe essa questão de esperar a maturidade e o tempo certo para determinadas atividades. Mas não caia na mentira de Satanás, né? As crianças pequenas, 0 a 2 anos, elas estão numa fase conhecida na neurociência que é chamada de neuroplasticidade cerebral. E eu já falei sobre isso várias vezes com vocês aqui, que o cérebro da criança ela está em expansão de uma forma exponencial, né? Quer dizer que é o período de maior aprendizado da criança. E aquilo que vai ser importante nos primeiros anos de vida da criança vai ser aquilo que vai ser importante para o resto da vida. Por exemplo, se você tem dificuldade de leitura, eu não consigo ler um livro todo, um livro grosso, por exemplo, que nem esse aqui que eu estou usando para me basear no que eu vou conversar com você, mas provavelmente você, quando era pequeno, não foi desenvolvido na leitura. E para você desenvolver esse hábito, você consegue, mas vai ser um pouco mais difícil. Já você que já foi trabalhado nessas áreas desde pequenininho, você vai ter uma certa facilidade quando for maior. Isso tudo envolve também a questão de crenças, a questão de habilidades, uma série de coisas que precisam ser trabalhadas com uma criança desde quando ela é pequenininha, né? Claro que existe sim o tempo de cada criança. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e ela falou para mim bem assim. E isso entrou no meu coração, né? Ela falou bem assim: Suzy, cada criança tem um tempo. É como se fosse uma portinha que está fechada e no determinado momento aquela portinha vai abrir, né? E claro que existem coisas, por exemplo, né? Eu já conversei com vocês aqui também muitas vezes sobre o meu filho, que ele tem algumas dificuldades de fala e a gente está acompanhando, está fazendo as atividades, fazendo coisas para desenvolver. E eu creio que quando abrir essa porta, né, que é a dificuldade que ele tem, ele vai conseguir aprender muitas outras coisas. E óbvio que cada criança ela tem um ritmo, mas você como a mãe, né, ou como pai, que quer que essa sua criança seja acima da média, quer que essa criança ame ao Senhor, você não pode cair nessa mentira, né? Eu fico muito triste, né, quando as mães falam assim, é porque ele não entende ainda, na verdade. Ele entende sim, entende muito, né? O cérebro dele está em expansão. Então é nesse momento que você vai colocar, inculcar o máximo de coisas que você conseguir, né? Como que. Eu até ali, eu estava lendo sobre isso, né? E ele falou assim: às vezes os pais adolescentes, os pais de adolescentes querem que os filhos arrumem a casa, querem que os filhos lavem a louça, né? Eu sou líder de adolescente e eu ouço muito isso: ah, minha filha não ajuda em nada, não faz nada em casa. Mas eu tenho uma criança também, né? E eu sei o contraste. A minha criança de 2 anos, ela quer ajudar em tudo. Ela quer varrer a casa, ela quer lavar a louça, mas se eu quiser fazer um serviço mais rápido, qual é a minha tendência? Falar, não, sai daqui, Yuri. Yuri é meu filho. Sai daqui, Yuri, eu vou ter que lavar rápido a louça, né? Vai bagunçar tudo. E aí a gente acaba rejeitando a criança porque ela não tem habilidade. Óbvio que ela vai sujar tudo, vai quebrar tudo, vai fazer um monte de coisa errada. Ela não tem habilidade. E quando ela adquire essa habilidade, ela já não tem mais o hábito, entendeu? Então são escolhas que a gente tem que fazer. Por exemplo, agora eu deixo meu filho de 2 anos me ajudar, porque no futuro eu quero que ele continue me ajudando. Então são escolhas que eu faço, que é a famosa lei da semeadura, que a Bíblia fala que tudo que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então agora você, nesse momento da sua filha de 0 a 2 anos, você está plantando coisas e essa fase talvez seja a fase que você não vai ver ainda a colheita, mas a colheita ela vai vir e eu já vou falar as coisas, né, que eu já consigo observar no meu filho e as coisas que eu creio que eu vou observar com com esse plantar meu na vida dele. Claro que nós plantamos, mas nós como
da mesma fé, acreditamos que é Deus que vai dar o crescimento e as habilidades que eles vão precisar de acordo com o propósito que cada criança tem, né? Quando eu trabalhava como coordenadora, né, vocês sabem, né, eu trabalhei muitos anos como professora, mais de 10 anos como coordenadora e imersa nessa parte de ensino, e eu observava que cada criança ela tinha uma habilidade e tinha um talento específico, e trabalhando como adolescente também é muito nítido isso. Então, a nossa função como pais, né, e educadores daquelas crianças é olhar esses talentos e olhar essas coisas e tentar trabalhar. Então, eu vou tentar dar algumas dicas práticas de como você pode trabalhar com seu filho de 0 a 2 anos. Às vezes você é uma mãe que está perdida ou tem muitas informações e você não sabe como sintetizar, e eu vou tentar, né, como a boa colérica que eu sou, sintetizar o máximo possível e dar dicas práticas de como você pode desenvolver a inteligência do seu filho, né? Eu estou usando alguns livros como base aqui, e um dos livros que eu gosto muito de usar é esse daqui, que é bem fininho, A Mente Bem Treinada. E eu vou dar algumas dicas desse livro e de outros livros que eu li também, tá bom? Se você quiser mais dicas de leitura, você pode me perguntar aqui, ou me perguntar lá no direct lá do Instagram, que eu respondo você, tá? Vamos lá, algumas dicas práticas de como trabalhar com seu filho de 0 a 2 anos. Primeiro, o que você vai ensinar sobre Deus para o seu filho, ele, nesse momento, vai ser o que vai ficar para o resto da vida. Geralmente, a criança, como ela vê o pai, ela associa que Deus é dessa forma. Como Deus é um conceito abstrato para elas, eles usam do concreto. Por exemplo, vamos lá. Se a criança ela tem um pai ausente, ela vai acreditar que Deus é um Deus ausente. Se tem um pai amoroso, vai acreditar que Deus é um Deus amoroso. Se ela tem um pai presente, vai acreditar que Deus é um Deus presente. Se tem um pai omisso, vai acreditar que Deus é um Deus omisso. Então, é muito importante nessa hora você observar o exemplo que você dá para essa criança em relação ao seu comportamento, porque a criança geralmente ela vai associar a imagem de Deus ao que ela vê através de você quando ela é muito pequenininha, depois o conhecimento dela vai aumentando. Quais são as coisas que você precisa ensinar sobre Deus? Eu já fiz um post sobre isso, então, resumidamente, ensinar quem é Deus, né? Que Deus é criador, que Deus é amor e que Deus me criou e me ama, né? E Deus não erra. Então, são os princípios, isso você vai ensinando no dia a dia. Por exemplo, você vai mostrando as coisas. Quem foi que criou isso? Ah, foi Deus. E foi criado, foi Deus. Isso eu tô falando com crianças pequenininhas e essas verdades vão entrando em sua mente. Talvez aquelas verdades que você esteja ensinando ou lendo não façam total sentido agora, mas aquelas memórias vão sendo guardadas e em um determinado momento aquelas mensagens ou imagens vão começar a fazer todo sentido. É que nem quando você faz, por exemplo, uma faculdade. Talvez você pegue muita coisa teórica na faculdade. A gente pega muita coisa teórica, mas na prática mesmo vai ser quando for na vivência. Mas aquela parte teórica ela ajudou. Então você vai fornecer essa base para a criança para ela conseguir depois, no futuro, caminhar sozinha. Algumas dicas. Primeiro, criança 0 a 2 anos. A primeira dica é fale, 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 fale. Essa é a primeira dica. Fale muito com ela. Converse, tente descrever as coisas que você está fazendo desde quando a criança for muito bebê. Por exemplo, agora eu vou colocar a tua fralda, agora eu vou colocar a blusa, vamos tomar banho. O que a gente vai lavar primeiro? Vamos lavar a cabeça, vamos lavar a barriga, vamos lavar as mãos. E agora a gente vai almoçar. Deixa eu pegar aqui primeiro o garfo. E você parece que você está falando que nem doida sozinha, por enquanto, quando a criança não fala de volta. Mas isso tudo é enriquecimento da fala. Então, use frase sobre a fala. Fale como adulto. Fale sem tatibitate, que é aquele e fale usando frases completas. Não só água ou comida, não. Eu vou comer, eu quero isso, nós vamos para tal canto. E use sempre esse tipo de recurso. Então, a primeira dica é fale muito com a sua criança. A segunda dica é leia, 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 leia. Leia tanto para o seu bebê quanto para sua criança de 2 anos. A leitura ela é muito importante. Você pode ler tanto livros que tenha imagens assim, olha, que são chamativas para sua criança,
quanto livros que sejam assim, ó, sem imagem nenhuma, né? Que seja bastante texto. Algumas dicas nessa parte de leitura. Se você não consegue passar muito tempo, né, lendo em voz alta para sua criança, você também tem a opção de gravar a sua voz lendo, né, e botar enquanto a criança você tá lavando a louça, e a criança está brincando, você coloca a sua voz. Eu uso muito isso com o Yuri. Eu tenho vários podcasts salvos lá no Spotify, você pode procurar lá no 100% Verdade, que são histórias bíblicas que eu vou colocando e ele vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E ele já ouve tanto que ele acaba repetindo algumas palavras que estão lá, né? Mas eu também faço a leitura de colo com esses livros e eu uso sempre livros assim, ó, que tem imagens que são bem chamativas. E aí ele já fala, olha, isso aqui é o nabo, esse aqui é do jacaré e do Bob, né? Que Bob é o nome da topeira, né? E ele pede para eu ler essas etiquetas que estão aqui. Esse daqui eu leio 500 vezes, que é o Bem Lá no Alto. Esse Bem Lá no Alto, ele é uma leitura que ele é cumulativa, né? Chega o porco, aí depois chega o cachorro, e aí ele vai repetindo, 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 e vai enriquecendo a questão da fala, né? E também, se você conseguir, né, leia em outras línguas, né? Porque essas coisas, elas vão entrando e vão dando um enter no cérebro. Eu estava conversando com uma líder minha, que é uma líder que eu admiro bastante. Ela falou, ela é de outro país, né? E ela falou que quando ela era pequena, ela morou um tempo no outro país que tinha uma outra linguagem. E até hoje ela lembra desse tipo de linguagem, mesmo ela nunca tendo estudado sobre isso, mas porque foi formatado no cérebro dela. Então coloque músicas em inglês, textos em inglês, né? E leia em inglês se você conseguir, né? Claro que eu sei que tem algumas mães, né, que não sabem, mas veja lá do seu pai, do pai e da mãe, quem sabe mais. Aqui em casa quem sabe mais é o Akira, meu esposo, e ele que lê para o Yuri em inglês, mas eu também estou estudando e vou começar a ler também. Quando faz essa leitura mais densa, por exemplo, o Yuri, ele já está tão acostumado a eu ler em voz alta, ele já está imerso nesse mundo de leitura em voz alta, que ele aguenta ficar do meu lado, sentado, parado, ouvindo a história, né? Ele tem 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Ele aguenta ficar sentado do meu lado ouvindo a história. Mas se seu filho ele ainda não tem esse hábito de leitura do livro, você vai fazer o seguinte: você vai dar alguma coisa para sua criança brincar, por exemplo, um carrinho ou alguma coisa de montar para sua criança brincar, enquanto isso você lê. E aí você vai começar lendo 5, 10, 15, 20 minutos e aí você vai acumulando. Ou você pode ler enquanto a sua criança tá ali no banho, né? Se você fica ali do lado, você pode ler, né, para ela, ou na hora de colocar para dormir. Aqui para dormir, sempre a gente lê bastante, né? Então, na leitura na hora de dormir, eu leio mais ou menos meia hora para o Yuri, para ele dormir. E ele já está acostumado, ele já escolhe. Quando eu falo vamos dormir, ele já pega 500 livros e já vai para a cama, porque ele já sabe que chegando lá eu vou ler para ele, né? Então a primeira dica é fale, 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 seja descritivo, use a voz de tom normal. A segunda é leia, 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 leia. A terceira dica, assim, aí eu falei já a dica, né? Grave a sua voz enquanto lê. Aí pode gravar até junto com os comentários da criança, de modo que ela possa ouvir você lendo, cantando, conversando, cantando histórias, recitando o poema, por exemplo, enquanto ela está lá brincando no berço, né? Você tem que usar e inserir livros sem figura para a criança já ir se acostumando, porque se você só coloca livrinhos com figura, para a criança, quando for na época de ensinar a criança a ler mesmo, ela não vai ter muita dificuldade de ler livro sem figura, né? Até hoje eu vejo adultos que falam, mas não tem uma figurinha aqui nesse livro. Adulto falando isso, né? Mas são adultos que não estão acostumados com esse tipo de leitura, né? Grave sua voz enquanto lê, é outra dica. E pergunte sobre a história, né? Essa aqui eu sempre faço as mesmas perguntas e o Yuri ele já espera, né? Por exemplo, assim, eu pergunto assim, esse aqui é a história do nabo gigante. E o que é um nabo que cresceu e ficou muito grande. Então eu sempre pergunto pro Yuri, Yuri, qual o tamanho, como que ficou o nabo? Aí ele fala, mamãe, grande, né? Ele fala, mamãe, grande. Yuri, o que ele usou para regar aqui as plantinhas? A água. Então eu vou usando e geralmente fazendo perguntas com palavras que ele consegue me responder, né? Perguntas simples, e aí eu vou
eu vou repetindo as mesmas perguntas todas as vezes para ele ir acostumando a responder, né? Mas se a criança ela já é um pouquinho maior, meu filho tem 2 e 4, mas se é um pouquinho maior, você também pode ir fazendo perguntas mais complexas, né? Por exemplo, quando você chegar do parque, você pode perguntar, meu filho, o que aconteceu lá no parque? Conta para a mamãe, conta para o papai. E a criança, ao narrar aquela história, ela vai criando habilidade e sequência lógica dentro do cérebro dela. Então, treinando a questão de raciocínio lógico, né? Você pode, se a criança já está bem nessa parte de fala, já pode ensinar o alfabeto e os seus sons, né? Olha, isso aqui é a letra A. E ela tem um som. O som dela é A ou Ã, né? Aqui a letra O também tem um som. Pode ser O ou O. Então, isso aqui tudo eu vou falando, né, isso aqui eu tô treinando com o Yuri, as questões da fala, né? Então eu sempre enfatizo para que ele olhe a minha boca, para que ele imite, né? Então, quando eu falar, eu falo, Yuri, a letra U. Faz o biquinho. U. Ah, então eu faço bem exagerado, né? É, tipo, quando falar meu, eu faço, ó, meu. Meu, porque eu vou fazendo gesto para que ele imite o movimento da minha boca. Então você pode fazer isso tanto quanto com os bebezinhos, quanto as crianças que têm dificuldade de fala, né? Se tiver dificuldade de fala, que nem o Yuri, né? E você vai trabalhando, ó, bola. Você exagera na sua nas suas nos seus lábios, nos seus movimentos labiais, para que a criança pegue aquilo e você vai repetindo, repetindo, repetindo várias vezes. Então, você pode ensinar o alfabeto e os sons dos alfabetos, né? Você pode ensinar as onomatopeias, né? Yuri, quando bate na porta? Eu falo Yuri sempre porque é o meu filho, né? Eu falo, ó, toque, 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 toque. Ou então, você pode utilizar assim, ó. A bomba, ela faz como? Bum! Aí você dá uma exagerada para a criança ela aí, né? E a cobrinha faz como? Ó? E aí você vai treinando. E quando você vai treinando isso aqui, ó, você vai ensinando, vai ensinando sons para as crianças e no futuro, quando você for alfabetizá-la, você vai usar esses sons para poder ensinar ela a ler pelo método fonético, né? Então, veio a injeção, picou, ai! E você vai ensinando, né, os sons, ai, ei, u, eu, oi, e vai ensinando exceções. E agora, para ela, só são onomatopeias. Ah, esqueci de explicar, né? Onomatopeias são sons, né? Que você reproduz, tipo toque-toque, a buzina bibi, o crack-crack, são esses barulhos, né? E por enquanto são só sons, mas no futuro você vai poder associar esse som à fase da leitura. Se a criança já souber vários sons desses decorados, ensinar a ler depois no futuro vai ser muito tranquilo, porque a primeira fase é essa questão fonética, né, da consciência fonológica. E claro, eu tô falando de crianças de 0 a 2 anos, então por isso você vai ensinando, inhon, 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 bibi, croc, croc. Então você vai ensinando esses sons para ela, né? Você vai ensinando poemas. E se a criança já tá nessa questão de fala, você pode repetir poemas pequenininhos, né? Tipo Batatinha quando nasce, né? Ou no princípio Deus criou os céus e a terra. E vai ensinando versículos e repetindo várias vezes. E o Yuri consegue, por exemplo, mesmo com essa dificuldade de fala, decorar um versículo por semana. Geralmente nossa igreja é 2 semanas para um versículo, então eu fico 2 semanas e ele consegue já pegar. E as crianças geralmente conseguem, né? Ensine poemas, ensine a decorar coisas, por exemplo, perguntas simples. Quem fez você? Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Você é homem criado por Deus, ou você é mulher criada por Deus. E como que você faz a criança decorar isso? Adivinha? Repetindo, repetindo, repetindo. Fico toda hora pro Yuri, tá? Eu tô olhando para lá, porque tudo que eu tento repetir pro Yuri, eu deixo escrito para eu lembrar. Então ali tá escrito: quem fez você? Deus. Então toda hora que eu leio lá, eu pergunto do Yuri: Yuri, quem fez você? Deus, né? Eu tenho uma amiga que o nome dela é Gabi. E ela ensinou o Yuri assim. Toda vez que ela fala assim, quem ama a tia Gabi? Eu! E o Yuri levanta os 2 braços. Ela fica toda orgulhosa. Então, são essas repetições de perguntas que ele vai
aprendendo e vai colocando coisas que talvez no começo não faça sentido, mas num determinado momento tudo aquilo vai, ó, ligar e fazer sentido para ele. Por exemplo, eu ensinei muito sobre cruz, Jesus pro Yuri. E o Yuri, qualquer faixa que ele veja assim, ó, ele fala: ó, mamãe, cruz, Jesus morreu na cruz. Fala do jeitinho dele, mas ele fala isso. Ontem eu estava no estacionamento, no local que tinha um estacionamento e tinha umas faixinhas no chão. Ele, mamãe, ó, cruz, Jesus morreu na cruz. Por que que ele fala isso? Repetição. Eu repito várias vezes e ele vai colocando. Então, eu ensinei a decorar coisa. E a 10ª dica é repita, 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 repita. Então, creia que cada criança, claro, tem seu tempo, mas use os talentos e as habilidades, os recursos que Deus lhe deu para trabalhar as habilidades. Não acredite na mentira de Satanás que sua criança não está aprendendo. Ela está, sim. E, por favor, não compare ela com outras pessoas, nem com outras crianças, né? Não compare seu filho com outras crianças. Entenda que cada criança tem seu ritmo e que cada criança tem um propósito, né? E eu creio que muitas das dificuldades que Deus colocou na vida do Yuri seja para que eu estude mais, me aprofunde mais, para que eu possa também ensinar outras mamães, né? Então eu vou repetir a dica. A primeira é fale, 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 fale. A segunda é leia, leia. Leia diversas vezes, leia o mesmo livro várias vezes. A terceira dica, use livros sem figura para contar histórias, né? 4. Quarta dica, grave sua voz enquanto você lê e coloque para a criança ouvir nos momentos lá que você estiver aperreado. A quinta dica, pergunte sobre a história para o seu filho. Faça perguntas simples, de acordo com a capacidade da criança responder. Se a criança ainda não fala, peça para apontar. Cadê o elefante? Cadê o Noé? E peça para ela apontar. Que já é uma questão de resposta, né, não verbal. Sexto, ensine o alfabeto e os sons. 7, ensine onomatopeias, né, que são os sons, toque-toque, bibi, ion. 8, ensine poemas, leia poemas para o seu filho. 9, ensine o seu filho a decorar coisas, né, frases, perguntas, palavras, né, o que eu falei para vocês, né, do que eu ensino o Yuri. Quem fez você, que eu estou tentando decorar, que é Deus. Ele já tem decorado, o que Deus faz é bom. Deus criou os céus e a terra, ele já tem decorado. Deus é amor. Toda vez que eu falo Deus é, ele fala amor. Tudo que Deus faz é bom. E agora eu tô ensinando quem fez você e o que mais Deus fez, né? Que é quem fez você, Deus, e o que mais Deus fez, todas as coisas. Decore, né? Que é a 9. E a 10ª é repita, 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 repita e repita. E não se canse de fazer o bem, que nem diz aquele versículo, porque no tempo certo você irá colher o fruto, como a Bíblia fala e assegura. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tchau, até o nosso próximo vídeo.